Olá pessoal, Leandro Campos aqui. Vamos falar nesse vídeo hoje sobre estabilidade de servidor público. Mas só alguns detalhes que a Constituição traz, tá? Que os estatutos também trazem, o Estatuto Federal, os municipais, estaduais, estatutos de servidor público, né? E um detalhe escondido ali na Constituição que está lá na frente sobre estabilidade também, a gente vai trabalhar isso. Mas antes, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição no canal, curta, compartilhe, faça seu comentário aí, divulga esse vídeo para mais pessoas que estejam estudando para concurso público, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um minutinho. Pronto. Então aqui é a estabilidade, né? A estabilidade, o artigo 41 da Constituição, ela fala, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 3 anos da estabilidade, né? 36 meses o estágio probatório, tudo bem, isso aí você já sabe, né? Ou deveria saber, mas o grande lance é a contar de que momento, né? Ele fala do efetivo exercício. Então, quando você trabalha em investidura, você trabalha a nomeação, a posse e, num outro momento posterior, o exercício, né? Então, a nomeação, esses 3 atos aqui compõem a chamada investidura do cargo. A nomeação é a publicação no Diário Oficial do teu nome. Você passou no concurso, foi classificado, então você foi nomeado. É a publicação no Diário Oficial. No momento posterior a esse, você vai tomar posse, vai assinar o termo de posse. E depois disso você vai entrar em exercício, ou seja, começar a trabalhar. Os estatutos trabalham prazos entre nomeação e posse, entre posse e exercício, entre nomeação e exercício, não sei o que e tal. Mas aqui não vou trabalhar prazo, porque depende muito do estatuto que você esteja trabalhando. O que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: 3 anos a contar de que momento? Do efetivo exercício. Então é desse momento aqui, ó, quando você de fato começar a trabalhar. Não vai contar os 3 anos da nomeação nem da posse, sim do exercício. Esse é o primeiro ponto, né, desse caput. Depois, nomeados para cargo de provimento efetivo, porque provimento em comissão não gera estabilidade, né? Provimento em comissão é o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. E concurso público, obviamente, o cargo em comissão, você, para ser nomeado, não precisa de concurso público, né? O concurso público será necessário para cargos de provimento efetivo, também para emprego público, mas emprego público é outra história. E também não entra aqui na história da estabilidade. Então aqui é cargo de provimento efetivo. Aí o parágrafo primeiro ele vem dizendo, olha, o servidor estável só perderá o cargo. E é basicamente o que é estabilidade, né? Porque se você perguntar para uma pessoa, fala assim, o que é estabilidade para você? Ela vai dizer assim, a estabilidade para mim é ganhar certinho todo mês e tal. Bom, essa resposta dele é uma estabilidade financeira, não é a estabilidade administrativa, né? A administrativa significa que você só pode perder o cargo através de situações previstas na Constituição Federal. E essas situações são essas aqui, nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 41 e também o artigo 169 da Constituição Federal, lá na frente, né, quando fala de finanças, né, ele trabalha também uma situação de perda do cargo, que não está aqui no parágrafo 1º, mas está na Constituição, então conta também. Então a estabilidade é isso, olha, você só pode perder o cargo através de uma sentença judicial, né? E judicial aqui lê-se um processo judicial, um processo que tramita no Poder Judiciário na sua função típica, né, na função jurisdicional. E, logicamente, essa sentença transitada em julgado, ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso, não tem mais como você discutir isso. Ou através de um processo administrativo, assegurada a ampla defesa. Então, o processo administrativo, ele é na esfera administrativa. Então, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles têm esferas administrativas, eles possuem processos administrativos. Mas só o Poder Executivo é que tem a função administrativa como função típica. Então é típico do Poder Executivo o processo administrativo. Mas o Poder Legislativo e o Judiciário também tem as suas funções atípicas, né? Dentre elas a função administrativa. Então se você, por exemplo, é servidor do Tribunal de Justiça, você pode sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar. E esse PAD vai correr, está tramitando no tribunal, sim, no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Mas não na função típica do Poder Judiciário, sim na função atípica administrativa. Então esse processo administrativo não está correndo, não está tramitando perante nenhuma vara, né?
e sim em órgãos administrativos internos. O fato é que o processo administrativo também pode gerar a perda do cargo do servidor estável, né? O terceiro é a avaliação periódica de desempenho. Isso aqui tem projeto de lei ainda para ser aprovado, não foi aprovado na esfera federal, né? E é uma avaliação que não é uma avaliação durante o estágio probatório, né? Não, isso aqui é o servidor público estável, está dizendo no parágrafo 1º. Então, estável pressupõe, ele já passou pelo estágio probatório, ele já sofreu a avaliação do estágio probatório. E essa outra avaliação é posterior a isso, é quando ele já atinge a estabilidade. Mas você nunca viu isso, você em alguns estados, eu tenho notícia que alguns estados já foi implementado, mas na esfera federal, aqui no estado do Rio, isso não foi criado ainda. Está pendente ainda de aprovação em lei no Congresso. E é aquela avaliação depois que o servidor já atinge a estabilidade. Agora, como essa avaliação é feita? Quais são os critérios de avaliação? Quem vai te avaliar? Qual é a periodicidade? Essas respostas todas vêm na lei, né? Ainda é um projeto, mas pode cair em prova. Então, a avaliação periódica de desempenho, sim, é uma possibilidade do servidor estável perder o cargo. Aí você tem o artigo 69, eu coloquei como observação aqui o artigo 69. O caput do artigo 69 foi alterado agora pela emenda 109 de 2021, fala que a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, Estados, DF, municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Então, existe a Lei Complementar 101/00. Essa lei complementar é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas relaxa, só estuda essa lei quem estuda direito tributário, direito financeiro, né? A administração financeira orçamentária, conhecida como AFO, né? Se você faz uma prova, se você faz um concurso público que não tem essas matérias, então você não precisa estudar a lei de responsabilidade fiscal, basicamente isso. Mas essa LRF, ela prevê teto de gastos para poderes, para os entes federativos e tudo mais. E o fato é, e se ultrapassar o teto de gastos, né? Aí o parágrafo 3º ele vai dizer isso, olha, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar, a União, Estados, DF e municípios adotarão as seguintes providências, ou seja, para o cumprimento dos limites, quer dizer, ultrapassou o limite. No inciso 1, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, cargo em comissão, também é chamado cargo de confiança, e função de confiança, eles geram mais gastos, né? O cargo em comissão, se você cria um cargo em comissão, tem que ter preço no lançamento para pagar a remuneração daquele ocupante do cargo em comissão. Então, vai aumentar a despesa. E função de confiança são aquelas funções que os servidores, só os servidores exercem, são as funções de direção, chefia e assessoramento, né? Se ele exerce essa função de confiança, é a função gratificada, ele vai receber uma gratificação por isso. Então, que tal em reduzir pelo menos 20% os cargos em comissão e as funções de confiança? Porque se você reduz isso pelo menos em 20%, você diminui a despesa. Diminuindo a despesa, você consegue reduzir o teto de gasto, né? Vai reduzir para dentro ali do teto de gasto. Tá, tomou essa primeira iniciativa, não deu certo, vai para a segunda. E tem que seguir a ordem, né? Primeiro a primeira, depois a segunda. Então a segunda fala, exoneração dos servidores não estáveis. Então, se a primeira medida não conseguir reduzir para dentro do teto de gastos, tem que tomar a segunda providência aí, exonerar os não estáveis. Aqui não está dizendo quem são esses não estáveis, não está dizendo quantos são esses não estáveis, né? Não tem detalhes aqui com relação a essas perguntas, então não precisa ficar criando chifre em cabeça de cavalo, tá? Relaxa. Só fala em prova, exoneração dos servidores não estáveis. Se nem isso der certo, vai para a terceira e última previsão, que é o parágrafo 4º. Aí, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei, o servidor estável poderá perder o cargo. Aí, ó. Desde que o ato normativo motivado, blá blá blá, o servidor estável poderá perder o cargo. Então, uma quarta possibilidade de perda do cargo do servidor estável. Em resumo, processo judicial, processo administrativo, avaliação periódica de desempenho para reduzir gasto com o pessoal. Simples assim. Aí, seguindo o artigo 41, parágrafo 2º, ele fala de invalidação por sentença judicial do servidor estável que foi demitido. Então, ó,
Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, né, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, recondução. Sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, para começar essa história aqui, primeiro algum servidor tem que ser demitido. E demissão é uma coisa, exoneração é outra. Na demissão é porque ele praticou um ilícito administrativo de natureza grave e sofreu um processo administrativo disciplinar. Exoneração não, mas exoneração ele não praticou ilícito, simplesmente em algumas situações previstas na lei ele é exonerado, né? Como por exemplo, não passou no estágio probatório, então ele é exonerado. Isso não é demissão? Não, porque demissão tem que ter praticado um ilícito. E não ter passado no estágio probatório significa que ele não tem o perfil do cargo. Não ter o perfil do cargo não é um ato ilícito, então é exoneração e não demissão. Então aqui é demissão. Mas aí ele conseguiu, através de um processo, invalidar essa demissão, né? Através de um processo, ele invalidou a demissão. O que vai acontecer? Ele é estável, né? O servidor estável. Ele será reintegrado. Ele volta para o cargo que ele estava ocupando. Então, ele ocupava o cargo, foi demitido, anulou a demissão, reintegração, volta para o cargo. Até aí tudo bem, né? Até aqui, show de bola. Agora, o problema é se quando ele voltar para o cargo, tem alguém ocupando o cargo dele. E aí, a solução. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então, eu estava ocupando essa cadeira aqui, fui demitido, invalidei a demissão, voltei para essa cadeira. Até tudo bem. Agora, se eu tenho que voltar para essa cadeira aqui e tem alguém sentado na minha cadeira, o Joãozinho está sentado aqui, o Joãozinho vai ter que levantar. O meu problema já está resolvido, eu serei reintegrado. Agora, o problema do Joãozinho é que surgiu. O que a gente vai fazer com o Joãozinho? Ele é estável. Se ele é estável, recondução para o cargo de onde ele veio. Não tem cargo, aproveita ele em outro cargo. Ou então, não tem como aproveitar ele em outro cargo. Então, ele é colocado em disponibilidade, ele fica em casa, recebendo proporcional ao tempo de serviço, né? Então, essas três possibilidades para o Joãozinho, se o Joãozinho for estável. Porque se o Joãozinho não for estável, não vai caber nenhuma dessas três possibilidades. Se o Joãozinho não for estável, a situação é a exoneração, né? Mas tem jurisprudência que abranda isso, né? É outro caso. Só para fechar, um outro detalhe aqui, né? Que eu esqueci de falar. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será reintegrada. Então, a reintegração ela só vai acontecer se o raio do servidor for estável. Porque imagina se ele está ainda no estágio probatório, pratica um ilícito administrativo grave e é demitido. Aí ele ele responde a um PAD e é demitido. Ele é demitido, mas ele não tinha ainda estabilidade, vejam bem. Aí ele invalida a demissão dele através de uma sentença judicial, ele invalida a demissão. Ele será reintegrado? Vejam bem, ele não tinha estabilidade antes da demissão. Não, ele não será reintegrado. Só será reintegrado se ele tiver estabilidade. Então, qual é a intenção, qual é o interesse daquele que não é estável, sendo demitido, anular essa demissão? Todo o interesse. Porque anulando a demissão, tira aquela ficha suja dele, né? Tira aquela coisa, aquela mácula ruim. Porque a demissão, dependendo da demissão, você fica proibido de ocupar cargo público durante um período de tempo, ou, se for mais grave ainda o ilícito, nunca mais. Nunca mais. Então, mesmo que ele não tenha estabilidade, tenha sido demitido, e ele queira invalidar porque ele achou que tinha coisa errada naquela demissão, aquela demissão não obedecia à lei, mesmo não tendo estabilidade, ele vai ter todo interesse em retirar aquela demissão das suas costas, né? Porque no mesmo dia, no dia seguinte, ele já poderá ocupar qualquer outro cargo público. Agora, tendo a demissão nas costas, fica ruim, fica difícil, né? Então, se ele não tem estabilidade, ele não será reintegrado, mas em compensação, ele continua com ficha limpa aí. Parágrafo 3º fala que, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, também com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então o cargo foi extinto, uma lei foi lá e falou, esse cargo não existe mais. Ou então declarado como não mais necessário, esse cargo é desnecessário, não há mais necessidade desse cargo. Tanto numa situação quanto na outra, se o servidor é estável, ele entra em disponibilidade, ele fica em casa recebendo proporcional ao tempo de serviço. Tá? Até que surja um cargo e ele seja aproveitado
nesse outro cargo. A mesma coisa do parágrafo 2º do Joãozinho, né? Se for o caso do Joãozinho entrar em disponibilidade, ele vai ficar em casa recebendo proporcional ao tempo de serviço até aparecer um cargo e colocar o Joãozinho lá de volta. Então isso é a disponibilidade. Isso só vai acontecer se o raio do servidor for estável, porque se não for estável, exoneração também. Mas também tem jurisprudência que abranda isso. Mas para efeitos legais aqui, para a letra da Constituição, tem que ser estável, tem que ter estabilidade. E por fim, o parágrafo 4º aqui do artigo 41, que eu queria falar com vocês, o como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Então, essa avaliação é a avaliação especial, né? Aquela feita durante o estágio probatório. E para você adquirir a estabilidade, você tem que passar por essa avaliação especial. Repetindo, voltando aqui em cima, a avaliação que pode gerar a perda do carro é a avaliação periódica de desempenho, não a avaliação especial. A especial acontece durante o estágio probatório. A periódica é após o estágio probatório, mas que ainda não foi regulamentado. Então, beleza? Tá aí algumas palavras sobre estabilidade que te ajudam muito aí na hora de fazer o concurso, na hora de fazer a prova. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, fazer seu comentário e de fazer a sua inscrição no canal. E fica atento aí que eu vou colocar lives aí toda semana e alguns outros vídeos explicativos. Beleza? Um abraço aí, tchau, tchau.